Agora sim. Vamos lá. Tá lembrado isso aqui na aula passada, pessoal? O que eu estou apresentando aqui para vocês? Eu queria que vocês falassem, que por enquanto eu não estou vendo aqui, mas eu vou já acompanhar a resposta de vocês, tá? Lembro sim, professor. Eu acho que eu lembro. O que vocês... Deixa eu só... Vou mudar aqui para o celular, que vai ficar mais fácil para todo mundo aqui. Desculpa, pessoal, que eu deixei o microfone ligado do celular. Tá dando eco. Agora parou. Cara, deixa eu aumentar aqui o volume do celular para poder ouvir vocês. Alguém pode falar alguma coisa só para confirmar se eu estou ouvindo aqui? Alô, alô, alô. Oi, oi. Foi. Obrigado, pessoal. Agora vamos em frente. Eu tenho que ligar o celular e o computador ao mesmo tempo, porque senão vocês vão mandar mensagem e eu não vou conseguir enxergar nada. Por causa da apresentação. Bom, então fica à vontade para responder ou por mensagem ou por, é, ou por voz mesmo, tá bom? Então, o que eu estou apresentando aí na tela para vocês? Deixa eu só botar aqui em tela cheia e a gente... O que eu estou apresentando aí para vocês? A representação de uma classe. Uma classe. Ótimo. Classe bicicleta. Onde é que está o nome da classe? Qual é o nome da classe? O nome da classe é bicicleta. Bruno já respondeu aqui. Pessoal, fique à vontade para todo mundo responder, tá? Primeira parte do retângulo. Realmente é a bicicleta aqui. Quais são os atributos dessa classe? Eu queria que vocês respondessem. Não seria velocidade, Só... marcha e cor? Exato. Velocidade, marcha e cor. O que quer dizer o dois pontos float, dois pontos int e dois pontos int aí? É o tipo do atributo. Exato, é o tipo do atributo. É uma coisa importante do tipo, tá, pessoal? Na verdade, por enquanto a gente considera como tipo, porque o Java tem o que a gente chama de tipos primitivos, a gente vai ver isso depois, tá? Mas vão haver atributos que eles são atributos de classe. Isso, Jonathan, exatamente. E quais são os métodos? Pedalar e trocar marchas. Pedalar e trocar marchas. Quais são os parâmetros que pedalar recebe? O que quer dizer vel, pessoal? Velocidade. Velocidade. E em trocar marcha, qual é o tipo do atributo? Desculpa, qual é o nome do atributo? O atributo não é marcha, não, hein? O atributo é mar. Desculpa, atributo não, desculpa. É o parâmetro, tá? Atributo é o segundo retângulo. Os métodos, eles recebem parâmetros, tá? Essa que é a ideia aqui dos métodos. E aqui é só para a gente rever, isso aqui é a representação deles em C, né? Então aqui a gente vê os
as classes, tá? Ou, desculpa, os atributos, nome da classe bicicleta. Uma coisa importante, tá, pessoal? Verifiquem, observem como é que está o B de bicicleta aí. Digam para mim aí, em maiúsculo, exatamente. Toda classe, todo nome de classe começa com letra maiúscula, tá? Todo nome de atributo ou nome de método, ele começa com letra minúscula. Mas tem um detalhe, ó. Se o nome tanto do método quanto do atributo quanto do método, tanto do atributo quanto do método, ele tiver nomes compostos, como está acontecendo aqui, ó, trocar marcha. É um nome composto, tá? Tem duas palavras aqui, trocar e marcha. A primeira letra é minúscula, só que as palavras que estão no meio se tornam maiúsculas, tá? Por convenção, em Java, a gente não usa o sublinha, até, ou underline, que só chama. Então, não ficaria aqui trocar, underline, marcha. E sim, trocar marcha, como está escrito aqui, com o M maiúsculo. Todo mundo entendeu a ideia aqui? Tá. Outra coisa importante que a gente está colocando aqui é o seguinte, a gente vai já ver esse conceito também. A gente chama de visibilidade da classe ou do método, desculpa, do atributo ou do método. A visibilidade, quando ela é private, quer dizer o seguinte, eu só consigo acessar esses atributos que estão aqui, ó, através de métodos da própria classe. Isso é o private, tá? Agora, se ele fosse public, eu conseguiria acessar esses atributos através de um método de uma terceira classe. Tá bom? De uma outra classe. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso é a visibilidade. Private quer dizer o seguinte, olha, os atributos velocidade, marcha e cor, eu só posso acessá-los a partir dos métodos que estão aqui, ó, da própria classe, tá? Então, aqui nós temos dois métodos, que é o pedalar e o trocar marcha, e aqui dentro vocês estão vendo o velocidade aqui que está recebendo o parâmetro vel aqui, ó. E a marcha aqui, ó, que está recebendo o parâmetro m. Está faltando um atributo receber valor, qual é, pessoal? Observem aí. Qual atributo que não está recebendo valor nenhum aí? Cor. Isso porque o que, é que acontece? Nenhum dos métodos que estão aqui, ó, eles estão definindo a cor o atributo, qualquer valor ao atributo cor. Tudo bem? Então, assim, a gente tem que também observar bem essa palavra que é o valor. Tá? O atributo, ele recebe um valor. Então, aqui, ó, eu não estou atribuindo M à marcha. O atributo marcha está recebendo o valor M. É assim que a gente fala, tá? O atributo marcha está recebendo o valor nesse caso aqui, do parâmetro M. Está aqui em cima. Então, essa que é a ideia. E aqui está meio ruim, né? Mas isso aqui é o número 1, tá? Se o M for maior ou igual a 1, se a cor poderia ser char? Pode. Só que o char, ele tem um problema aí, tá? O tipo char, ele só recebe, apesar dele ser tipo caractere, né? Ele só vai receber um valor. Então, assim, o int e o char, são parecidíssimos, tá?
quase que assim, é quase a mesma coisa o int e o char, tá, pessoal? Porque Se o char é string representado também. por um string, aí já é outra história, já é um outro tipo de atributo. A gente vai trabalhar isso depois, tá? O mais importante é vocês reconhecerem o que são os atributos, o que são os métodos e o que é a classe nesse momento, tá? Para a gente poder trabalhar direitinho aqui. Então, deixa eu pegar essa parte aqui. Eu vou querer só mostrar um conceitozinho para vocês. Isso aqui a gente já conversou, mas só que de outra forma, tá? Mas tem esse conceito aqui que é bom vocês conhecerem, tá? Muita gente fala, quando se fala de orientação a objeto, chama de paradigma orientado a objeto. Tudo bem? Então, o que é um paradigma? São regras que estabelecem fronteiras e descrevem como resolver os problemas dentro dessas fronteiras. Os paradigmas influenciam nossa percepção, ajudam-nos a organizar, a coordenar a maneira como olhamos o mundo. Então, no caso do paradigma orientado a objeto, tá? É um conjunto de regras, não só para programação, tá? Ele é um conjunto de regras para descrever qualquer software. Então, essa que é a ideia, desde a parte de análise até a parte da implementação e até testes. Então, o paradigma orientado a objeto, ele é completo, tá, pessoal? Que é completo no seguinte sentido. Não sei se vocês lembram na primeira aula que eu falei com vocês sobre o gap semântico. Vocês lembram o que é o gap semântico? O que vocês estão pensando aí? Gap semântico? O que é isso? Isso eu falei na primeira aula, né? A ideia do gap semântico, o que é? Assim, na verdade, é o principal objetivo que levou à criação do paradigma orientado a objeto. Que era o seguinte: antes nós tínhamos o que nós chamamos de análise estruturada. Análise, projeto e implementação estruturados. O que era o problema desse? É porque eu definia, eu fazia definições na minha análise estruturada, só que na hora que eu fosse implementar, eu não conseguia usar nada para gerar código para mim. Deixa eu explicar o que é isso, tá? A gente documentava através do que a gente chama de DFDs antes. Eu vou explicar rapidinho, mas assim, ele não é tão importante hoje não, tá? É mais a nível histórico. DFD é o que a gente chama de diagrama de fluxo de dados. Então, o que é a ideia dele? Ele identificava, ele identificava determinadas informações ou dados que são importantes do meu sistema e para onde essas informações iriam caminhar, de que forma ela se transformaria. E aí a gente chamava isso de transição, né? Ou seja, eu estava com, eu tinha um DFD aqui e um outro DFD. E esse DFD passava alguma informação para esse segundo. E à medida que um fosse passando dados para os outros, no final ele gerava um resultado para mim. Então, assim, imagina que você está fazendo um cálculo matemático, né? Tipo aquela fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? E x1 é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se eu fosse fazer um DFD, eu fazia um DFD falando do delta e explicando a regra do delta de como calcular, né? Olha, dado que eu tenho uma equação do segundo grau, onde eu tenho as variáveis e as incógnitas, que é o A, B e C, né? Aí, a partir do A, B e C, o delta vai ser o valor de A, delta igual a B, valor de B elevado ao quadrado menos 4AC. Aí, esse resultado, ele ia ser passado para um outro DFD, e esse outro DFD representaria o x1,
que seria um outro DFD que representaria o X2. Era mais ou menos essa a ideia na época, né? Só que o que acontece? Essa descrição aí, ela não permitia a gente gerar código. Então, hoje, o que acontece? A gente foi criar, a gente não, né? Foi criada a UML para trabalhar com a análise. E, na verdade, não, existia antes a análise orientada a objeto, que ela e tinha três paradigmas que se tornaram a OML depois. Um é o paradigma, não, três métodos que três autores definiram. Não sei se você já ouviu falar da OML, mas ela foi criada pelo Jacobson, pelo James Rambo, Isaac Jacobson, e o outro é o Greg Bolt. São os três autores da OML. Esses três, eles tinham um método, eles tinham definido, né, uma metodologia para desenvolvimento de software orientado a objeto. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram, pegaram o melhor dos mundos deles e criaram uma linguagem única que é a OML. Dentro da OML tem um diagrama que ele é o diagrama de classes. E a partir desse diagrama de classes eu consigo definir as classes que eu quero apresentar e a OML define a classe nessa representação aqui. E a partir dessa representação fica fácil eu criar o código. Inclusive tem ferramentas que você cria as classes e ela já gera o código em Java, em C, em qualquer linguagem para você. O Asta, que é uma dessas ferramentas, ele faz isso, tá? A gente vai ver depois o Asta. Então, o que é o gap semântico? É que na programação estruturada que eu estava ensinando antes, não tinha como eu fazer isso que a gente faz na orientação a objeto, que na análise a gente cria um diagrama de classe, define as classes, e essas classes já podem gerar até código para implementação. Já no paradigma estruturado, as regras que ele tinha, a gente só definia no papel como é que eram, como é que a gente representava qualquer dado, né, através de diagrama de fluxo de dados. E isso a gente não conseguia passar isso para código. Então, o que é o gap semântico? É o fato de que não havia uma conversa direta entre o resultado da análise e a programação, tá bom? Já no paradigma orientado a objeto, não. Na análise, eu crio classes já. E a partir dessas classes que eu crio, eu posso criar o meu código. Aí depois, o que vocês vão ter que fazer? Aqui, ó. Até que vocês viram aqui, ó. Quando você programa, pode ver que a mesma informação que você tem aqui nessa classe, ó, velocidade, marcha, cor, pedalar, trocar marcha, do jeito que eu estou colocando aqui, ó, o código está sendo apresentado. Ó, os mesmos nomes de classe, os mesmos nomes de métodos, os mesmos nomes o mesmo nome de atributos aqui, né? E os mesmos nomes de métodos. O que está faltando? Só a implementação dos métodos. Então, assim, o paradigma estruturado, ele gera o que a gente chama de gap semântico. O que é gap? É um buraco. É uma divisão entre duas partes que separa essas duas partes. Então, o gap é como se... A melhor representação de um gap é como se fosse um abismo que divide duas partes, tá? Duas montanhas ou duas regiões altas. Aí eu tenho um abismo entre elas. E o que isso causa? Isso causava dificuldade na época, né, da programação estruturada para você gerar o código que você precisava para análise. Agora, com orientação a objetos, isso não acontece, tá? Esse gap semântico que eu estava explicando não acontece. Então, em resumo, o que seria esse gap semântico na programação, no paradigma estruturado? Ele é a situação em que eu não consigo definir nada na minha análise que gere diretamente o meu código. Agora, e isso torna o abismo aqui, ó, tem uma separação entre as mãos.
E no paradigma orientado a objeto, a junção. Eu crio as classes aqui na minha análise e aqui no meu programa eu uso as mesmas classes que foram criadas, só que depois eu vou implementar os métodos. Deu para entender, pessoal? Então, só para a gente rever, tá? O gap semântico é a separação entre as duas etapas, tá? Já no paradigma orientado a objeto, não tem essa separação. Eu uno os conceitos todinhos através do diagrama de classe. Tudo bem? Lembre-se do diagrama de classe, isso vocês vão ver nas disciplinas de análise de sistemas, tá? Eu não sei qual o nome aqui, exatamente, mas é dentro da análise de sistemas. Então, a ideia toda do paradigma orientado a objeto é que a gente vai organizar e coordenar as formas como a gente representa o mundo, tá? Então, vai ficar mais fácil representar o nosso mundo através de objetos. Quando eu falo o mundo, dentro daquele contexto, ou dentro daquele domínio que eu estava comentando com vocês nas outras aulas. Bom, acho que o paradigma eu já acabei explicando, né? Explicam como os elementos que compõem um programa são organizados, ou como interagem entre si. Na verdade, a palavra paradigma é muito mais amplo, tá? O conceito dela. Isso aqui a gente já viu que na orientação objeto tudo é objeto. Aqui também a gente já viu, mas o que eu queria ver aqui era os exemplos, tá? Um conceito importante aqui, ó, é essa ideia de componentes. As classes representam alguns componentes, podem representar componentes, tá? Então, assim, quando a gente fala de componente, a gente tem que pensar assim, é algo que compõe um todo. Tudo bem? Então, quais são os componentes assim do corpo humano? Cabeça, tronco e membro. E membros, né? A gente já viu isso daí nessas aulas de anatomia, né? Como é que o corpo humano se divide? Cabeça, tronco e membros, né? Essa que é a ideia. E aqui a gente verifica, sim, que nesse conceito é a mesma ideia aqui. Componentes, o que são? São partes de um todo. Eles compõem um todo, tá? Então, aqui, o que ele está falando? E no computador? Olha, o computador é dotado de quê? Placa-mãe, CPU, placa de vídeo, disco rígido, teclado e assim por diante. E uma coisa importante é que, apesar das funções que esses componentes fazem, o usuário não precisa saber como é que funcionam. Tudo bem? Então, assim, qualquer software que vocês forem desenvolver, né? As pessoas que vão utilizar não precisam saber a complexidade que está ali dentro. Tudo bem? Os componentes são independentes, como eu estava falando, ó. A gente falou de cabeça, tronco e membro. São independentes, de certa forma. Na verdade, eles são interdependentes, mas os braços funcionam independente do tronco ou do movimento da cabeça. Obviamente que o cérebro controla tudo, tá? Mas vocês que estão desenvolvendo o produto, né? Ou nesse caso aqui montando o computador, é importante saber a função de cada uma dessas peças aqui e como elas são interligadas entre si, tá? Então, por exemplo, a placa de vídeo é encaixada no que a gente chama de slot. Não sei se vocês já viram uma placa-mãe de computador, mas tem uma placa de vídeo e tem um slot e você só faz encaixar a placa lá naquele slot, né? O CPU é compatível com a placa-mãe, então tem um monte de coisa que vocês vão checar, né? Representação de objetos a gente já viu, né? Eles têm operações, métodos e tem interface. E aqui um objeto interessante para a gente analisar. Se eu pensar numa lâmpada,
O que você quis dizer, comprar placa de vídeo, Jonas? Acho que é tipo o PCI Express, no slot da placa de vídeo. Que você estava falando agora. O slot, ele é uma parte que está dentro da placa-mãe. Só se você vê uma placa-mãe para entender o que é um slot, tá? Mas ele é uma área onde você se encaixa uma placa e aquela placa de vídeo tem uma função específica, que é o quê? Ele recebe o sinal na verdade, ele pega o sinal do vídeo que ele quer e transforma para o que o monitor entende. Aí você só faz encaixar o cabo na placa de vídeo, o cabo do monitor lá na placa de vídeo, lá na CPU, né? E a outra extremidade do cabo no monitor. Aí ele já funciona. Mas quem faz essa parte do processamento de vídeo é a placa de vídeo. Mas ela é independente da CPU, geralmente, tá? Mas geralmente o tipo do slot é PCI Express, se não me engano. É a placa de vídeo mais moderna até. O slot o quê? PCI Express, é a placa de vídeo mais moderna. Tipo, usando Ah, DDR4, sim, sim, sim. DDR5. Na verdade, PCI é um tipo de slot, tá? Quer dizer, PCI é um tipo de placa. O slot o slot PCI, vamos colocar assim, ele é um tipo de slot no qual pode ser encaixada uma placa PCI. Essa que é a ideia aqui. Mas isso aí vocês vão ver em organização de computadores, tá? Aqui, se a gente for tratar isso daqui, a gente vai perder um pouco o foco da disciplina. Vamos continuar aqui. Então, a Você tá lâmpada, falando? a gente. Não, pode continuar. Tá, tá. A lâmpada a gente pode tratar como um objeto, né? Quais são as operações que eu tenho dentro de uma lâmpada, se eu for controlar? Ligar e desligar. Aqui quais são os atributos que eu tenho dela? O estado, ligada ou não, né? Qual é a potência dela em watts? Tem lâmpada de 60, tem lâmpada de 120, ou dependendo se for uma lâmpada elétrica, aí já muda um pouco essa potência, tá? E a voltagem, se é uma lâmpada de 110, 220 e assim por diante. Esses dados vão ser os atributos, como a gente já conhece, e as operações ligar e desligar são operações específicas da lâmpada, tá? Obviamente que essas operações vão se tornar métodos e esses dados aqui vão se tornar os atributos, tá? Observe uma coisa interessante aqui dessa representação, que é o seguinte, ó. Os dados eles estão bem no meio aqui desse objeto. Isso aqui é uma representação do objeto, a gente não vai usar, tá? Ela é só para em termo didático. E aqui ao redor dele eu tenho as operações. A gente vai já ver qual a importância da operação que está na ponta, tá? Ou seja, eu vou ter acesso no geral, a gente vai ter o acesso às classes através dos métodos. A gente vai já ver isso daí. Que é esse conceito aqui, ó, encapsulamento. A ideia de encapsulamento, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês vocês sabem para que serve uma cápsula, né? Quem assistiu Dragon Ball aqui, aqueles desenhos, ou o primeiro filme do Superman, o Dragon Ball, se a gente for lembrar, o Goku e o Vegeta, eles chegaram à Terra através de uma cápsula. Dentro de uma cápsula vindo de um outro planeta lá, que acho que é o planeta Vegeta lá. Tá. Mas não se preocupa não, Jonathan. O mais importante é a ideia da cápsula. Uma dúvida, por que que eles vieram dentro de uma cápsula? Para que serve aquela cápsula lá que transportou eles para... Além de transportar ele de um planeta para o outro, qual é a função daquela cápsula? Para respirar no espaço, o que mais? Segurança. Mas o que que essa cápsula tinha de mais para manter a segurança deles e para permitir que eles respirassem no espaço?
O Adrimar chegou na resposta aí, é para preservar o que tem dentro. Então, a ideia da cápsula, pessoal, ela é para proteger aqueles objetos que ela está guardando, tá? Aquilo que ela está guardando dentro dela. Então, uma cápsula também tem a cápsula do tempo, né? Mas a cápsula do tempo ela não existe, na verdade, né? Nem a do Vegeta, inclusive, nessa que eu vou comentar. Nem, a do Vegeta, nem essa do Goku e a do Vegeta ela não existe, né? Não dá nem para dizer isso. Mas é um bom exemplo. Mas a ideia toda que eu estou colocando como assim acabou com a tua infância, cara? Depois tu fala de falar nisso daí, final da aula. A cápsula, ela serve para proteger o que está dentro dela do ambiente externo. É sempre dessa forma. Então, assim, se eu pego aquele corpo e eu deixo ele fora da cápsula, ele vai estar sujeito a todos os problemas que o ambiente externo está fornecendo. No caso do espaço, ele vai ter um problema ali que é o frio, primeira coisa, a radiação, vai ter a falta de oxigênio, a pressão, que deve ser muito baixa, né? Então, a cápsula ela ajuda a proteger tudo aquilo que está dentro dela do ambiente externo. Tudo bem? E também para organizar esses objetos, né, de alguma forma, para guardar esses objetos que estão aí. Não objetos, né, mas essas coisas aí que ela tem dentro dela. Certo? No caso da orientação a objeto, o encapsulamento ele tem a mesma função. Dentro da classe, eu tenho os métodos, né? A gente já conversou agora há pouco. Eu posso fazer o que nós chamamos de encapsulamento, ou métodos não, dos atributos. Até alguns métodos também eu posso encapsular, se eu quiser. Mas o que é a ideia? É eu evitar que esses atributos eles sejam modificados ou acessados de forma indevida. Tudo bem? Então, imagina aí que se a lâmpada não tivesse um encapsulamento, certo? Tá. Então, o encapsulamento, nesse caso, dos dados da lâmpada, tá? Eles. Que vai fazer com que. Para que vão servir, né? Primeiro, para você ligar e desligar a lâmpada, é necessário que. Ué, vixe, caiu a internet aqui em casa, pessoal. Acho que vocês perderam a minha tela aqui. Mas dá para a gente continuar aqui um pouco. Elissa, liga a internet aí. Quem ligou? Tá. Caiu a internet aqui em casa, mas a gente vai já recuperar aqui. Vocês continuam me vendo aí, pessoal? Sim, professor. Ok, tudo bem. Quando voltar aqui, a gente volta com o meu computador. Continuando, né? A lâmpada, eu tinha mostrado para vocês que ela tem dois métodos chamados ligar e o outro chamado desligar. Bom, se eu ligar essa lâmpada usando não, na verdade, assim, não usando os métodos que eu conheço, pode ser que eu ligue essa lâmpada numa voltagem que está errada, por exemplo. Eu posso, de repente, a energia elétrica que eu tenho, ela é de 220 e a lâmpada é de 110. Então, se eu ligar essa lâmpada em 220, ela vai queimar. Aliás, ela pode até estourar na sua frente, né, que é pior, e causar um dano para você. Então, onde é que eu quero chegar com essa ideia da lâmpada? É que os métodos que eu vou implementar, tá?
eles vão permitir que eu coloque dentro dos atributos apenas os valores corretos. Tudo bem? E colocando esses atributos aí com valores corretos, aí eu evito vários problemas aqui. Então, aqui acho que a internet já voltou, né? Talvez. Deixa eu ver se eu citar aqui o Meet. Deixa eu só acessar de novo aqui. Opa, agora funcionou. Deixa só eu botar aqui na apresentação. Pronto, voltando aqui, ó. Olha só como é que eu protejo aqui, através dos métodos, o meu atributo velocidade aqui, tá? Primeiro, o atributo velocidade ele é private, logo eu não consigo acessá-lo de outra classe. Então, para mexer no meu atributo velocidade, eu tenho que pedalar, certo? Eu vou pedalar numa velocidade. Mas olha só que interessante o que ele faz aqui, ó. Se velocidade maior que zero e velocidade menor ou igual a 50, aí eu coloco o valor da velocidade certinho. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que é esse if aqui, ó? Esse i aqui é o end ou o e numa condição da lógica, tá? Então aqui eu tenho uma condição se velocidade maior que zero, e eu tenho outra que ela é menor ou igual a 50. E o conector aqui, que é os dois E comercial, representa o E, o conector E, que é do caso aqui dos algoritmos que vocês estavam fazendo antes. É a mesma coisa que eu tivesse dito, se velocidade maior que zero e velocidade menor ou igual a 50. Então, exatamente, Bruno. Esse if aí é para limitar a velocidade para que ela seja maior que zero e menor ou igual a 50. Tudo bem? Então, se eu tivesse acesso direto ao atributo velocidade, e há meios para isso, tá? Se eu tivesse acesso direto, eu poderia colocar uma velocidade de 100, de 200 e assim por diante. Ou uma velocidade Mach 1, né? Um pouco mais, que é a velocidade do som, 1.200 km por hora aqui. Eu poderia botar até 1.200 aqui. Aliás, Float, ele é um tipo que ele aceita, se não me engano, até uns 2, 3 milhões aí, em relação a valores, né? Acho que até mais do que isso. A gente pode ter uma tabela que depois eu vou mostrar para vocês quando a gente trabalhar com Java. Mas vocês entenderam aqui que eu estou alterando a velocidade a partir do método pedalar. E o método pedalar, ele não deixa que eu coloque uma velocidade maior que 50 e menor do que zero. Menor ou igual a zero, né? Deu para entender, pessoal? Então, por que que então, o que acontece com o encapsulamento, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, o que é a ideia do encapsulamento? É eu proteger o que tem dentro da minha cápsula. Nesse caso aí, o que é a ideia? O que eu quero proteger em relação a uma classe, né? Eu quero proteger os atributos. E de que forma eu protejo os atributos? Eu só permito acesso a eles através de dois métodos. Então, nesse caso aí que eu estava mostrando do exemplo da bicicleta, eu só posso acessar a velocidade da bicicleta, ou seja, definir
a velocidade da bicicleta a partir do método pedalar. E o método pedalar não permite que se coloque velocidades acima de 50 e velocidades com valor menor ou igual a zero. Deu para entender, pessoal? Então, a importância do encapsulamento é criar o que a gente chama de caixa preta. Fazer o que é? Eu só acesso aquilo, o que estiver acontecendo ali dentro da classe, né? Eu só acesso os atributos a partir dos métodos. E eu só deixo disponíveis os métodos que são interessantes e que para que as outras classes utilizem esse método. A gente vai ver depois, tá? Aqui está bem simples a situação. Aqui está bem simples a situação, tá? Mas, assim, essa classe bicicleta, ela tem que ser acessada por um método de uma outra classe, tá? Uma coisa importante aqui também, a gente vai ver isso depois. E nunca se esqueça do que eu vou falar agora. Eu só posso colocar código, ou seja, comandos e funções. Eu só posso escrever comandos e funções, tá? Na verdade, usar comandos e funções dentro de métodos. Aqui onde está, nesse trecho do código aqui, ó, que tem aqui os atributos, eu não posso colocar embaixo do atributo um código. Eu tenho que colocar o código dentro de um método. E o método pedalar, ele começa com esse abre-chave e termina com esse fecha-chave bem aqui embaixo, né? Esse fecha-chave aqui ele é do if, que está abrindo aqui. Então, deixa eu repetir isso aqui, pessoal. Eu só escrevo código dentro dos métodos. Tudo bem? Isso que eu estava explicando para vocês. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Nesse arquivo só vai ficar os métodos e atributos. Na verdade, tudo isso, tá, Victor? Não é só isso, não. É tudo isso. Vocês vão ver que vão ter classes que vocês vão criar onde vai ter vários métodos, tá? E tem método aí que vai ter um monte de linha de código. Tudo bem? Método main, aí a gente vai trabalhar depois, tá? Com mais calma. Quando eu entrar em Java, a gente vai falar do método main. Show. Assim, os exercícios que eu vou passar alguns exercícios essa semana para vocês, tá? Mas é mais para vocês pegarem a parte da programação estruturada com Java, tá? Depois, quando eu começar a entrar em código, eu já vou entrar direto em orientação a objeto, eu já vou considerar que vocês entendem a programação estruturada com Java, tá? Tá claro isso aí para vocês? Então, assim, eu não vou me preocupar com o algoritmo, nem me preocupar com a programação estruturada dentro do Java. Até, assim, uma coisa importante, tá? Vocês já devem ter visto que vocês colocaram o programa de vocês dentro do método main, né? Obviamente. Aí deixa eu colocar uma coisinha aqui para vocês. O método main, aliás, o main, ele é um método, tá? E vocês tiveram que criar uma classe, assim como tem a classe bicicleta, né? Vocês criaram uma classe e dentro dela vocês só colocaram o método main, aí vocês escreveram o código de vocês. A programação estruturada, ela está dentro dos métodos. Então, por que é importante a programação estruturada? É porque a programação estruturada vai ser usada dentro dos métodos. É assim que funciona. Mas assim, a gente vai ver que fica muito mais fácil entender um código quando ele está usando os conceitos de orientação ao objeto. Pessoal, ficou claro aí a ideia do encapsulamento? Então, a ideia, o que é?
A orientação a objeto, principalmente em Java, por exemplo, ela permite que eu acesse os métodos sem, desculpa, diretamente, tá? Sem ter que usar desculpa, métodos não, desculpa. A programação orientada a objeto, ela permite que você acesse os atributos diretamente, tudo bem? Ela permite, mas você tem que dar o status de public para os atributos, ou seja, eles têm que estar com a visibilidade pública. O que é visibilidade pública? Todo mundo tem acesso àqueles atributos. Agora, quando eu coloco a visibilidade privada, private, né? Então, aquele atributo só vai ser visto pelos métodos da própria classe. Então, quando ele tem a visibilidade privada, aí a gente fala de encapsulamento. Tudo bem? Então, eu estou protegendo os dados que estão dentro da minha classe, tá? E esses dados são representados pelos atributos. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui, ó. Esse aqui é uma representação só, tá? A gente não usa na UML. Mas o que é a ideia? Os meus dados estão aqui dentro, ó, e por fora eu vou acessá-los através das interfaces públicas aqui, ó. Que nesse caso vão ser os métodos, tá? Então, como é que eu implemento encapsulamento? Eu só permito acesso aos atributos da minha classe através dos meus métodos. Essa que é a ideia aqui. Então, o que acontece? Se eu mudar qualquer coisa em relação aos meus atributos, ou até a programação da minha classe, eu mantendo os métodos do jeito que eles estão, pode ficar tranquilo aí que vai funcionar direitinho, tá? Então, os principais benefícios do encapsulamento. Primeiro, segurança, ou seja, os atributos ficam protegidos, e a gente viu lá que naquele código da bicicleta, né, que no caso do pedalar, ele fica protegido de que forma? Ninguém acessa ele direto e ninguém vai dar o valor errado para ele. Porque quando eu uso o método pedalar, ele já está limitando lá o valor dos atributos, né? E a outra é a independência. Essa parte da independência ela é importante, tá? No caso da orientação, na programação orientada a objeto. É porque o que é a ideia de independência? Imagina lá, você está falando de bicicleta, né? Eu pergunto para vocês, quem é que interage com a bicicleta? No mundo real, quem interage com uma bicicleta? O Bruno é o né? E a Júlia falou exatamente o que eu queria ouvir. O ciclista. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu estou trabalhando aqui, se eu estou representando o mundo do ciclismo, os principais objetos vão ser a bicicleta, as principais classes vão ser a bicicleta e o ciclista, né? E nós temos um objeto aqui já na nossa aqui na nossa sala, que é o Bruno, que ele falou que quem usa a bicicleta, ele falou eu. Então, ele já é um objeto aí da classe ciclista, inclusive, tá? Então, o que é essa independência aí? É que as informações que dizem respeito ao ciclista, elas não vão poder ser alteradas diretamente pela bicicleta. Lembrando que as informações referentes ao ciclista dizem respeito aos atributos dele. Então, quais são os atributos do ciclista? É o nome, a idade, a altura, o peso. São informações que são importantes aí na hora de uma corrida de bicicleta, né? O peso, a altura, o nome da pessoa, a velocidade que ele alcança,
parecido à força, alguma coisa nesse sentido, a medida de força dele, e assim por diante. Então, se ele interage com a bicicleta, ele não pode, a classe ciclista, tá? Ela vai interagir com uma bicicleta, mas ela não vai poder mudar os valores dos atributos, a não ser pelos métodos que a classe bicicleta oferecer para ele. A mesma coisa vai acontecer o contrário, né? A classe bicicleta não vai poder alterar os atributos do ciclista, a não ser pelos métodos que estão oferecendo. E isso se houver o encapsulamento, porque se não houver, essas alterações podem acontecer. Deixa eu repetir isso daí, ó. Dentro do conceito de encapsulamento, eu não posso, uma classe, por exemplo, o ciclista não pode alterar os atributos de bicicleta, e nem os métodos da classe bicicleta podem alterar os atributos de ciclista diretamente. Eles só podem fazer isso através dos métodos que são oferecidos. Isso quer dizer que eles são independentes. Tudo bem? Somente pelos próprios métodos que eles oferecem, tá? É que os atributos deles vão ser alterados. Está bem claro esse conceito, quando acontece encapsulamento e quando não acontece? Certo. Interação entre objetos. Esse conceito de mensagem diz respeito ao seguinte, olha, eu tenho um emissor e eu tenho um receptor, tá? Dessa mensagem. Toda mensagem é assim. Na prática, como é que funciona a mensagem entre objetos? Eu estava falando até aqui no caso do ciclista, tá? O ciclista, ele pedala, ele monta na bicicleta, ele pedala na bicicleta e assim por diante. Tudo bem? Então, o ciclista, ele vai ter o quê? Montar. Aí eu vou dizer qual é a bicicleta que ele vai montar. Outra operação que ele vai fazer junto com a bicicleta, montar, ele vai pedalar, ele vai parar e assim por diante. Tudo bem? Agora, como é que vai ser feito isso daí? Através de mensagem. Para ele pedalar, ele andar na bicicleta, ele vai ter que passar uma mensagem para a classe bicicleta. E essa mensagem, o que é essa mensagem? Ele vai acessar o método chamado pedalar. Tudo bem? E se ele for passar marcha, o ciclista vai passar uma mensagem para o objeto bicicleta, e essa mensagem que ele vai passar vai ser usar o método, como se diz lá, trocar marcha, que é o que a gente viu naquela hora. Então, quando você usa o método de uma determinada classe a partir de uma outra classe, para você usar esse método, você está passando uma mensagem. Você faz isso através de uma mensagem que você passa para outra classe. Então, é essa que é a ideia de mensagem. Então, eles se interagem através de uma mensagem, tá? Esse conceito é importante, vocês vão ver muito no diagrama da UML chamado diagrama de sequência, onde é mostrado as mensagens que são passadas de um objeto para o outro, tá? Mas sempre pense da seguinte forma: o que é a mensagem? Um determinado objeto, por exemplo, o ciclista, ele está acessando um outro objeto, por exemplo, a bicicleta, tá? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai passar uma mensagem, e essa mensagem consiste em usar os métodos da outra classe, tá? Então, isso aqui eu acabei falando, tá? Cada mensagem dessa, para eu passar uma mensagem, eu tenho que identificar qual é o método que vai ser executado. Então, essa mensagem nada mais é do que um acesso a um método de outra classe, dessa classe aqui, né, que eu estou apontando aqui, ó, a partir dessa
classe aqui, ó. Ficou clara essa ideia dos métodos, pessoal? Então, uma mensagem nada mais é do que um acesso a um método a partir de um outro método independente, e os dois são independentes um do outro, tá? Essa é a ideia. E as mensagens, quando a gente está acessando o método, a gente chama de invocar um método. Então, quando eu envio uma mensagem para esse objeto, eu estou invocando um método dele, tá? Então, aqui é praticamente o que eu falei, né? Para enviar uma mensagem, deve-se identificar o objeto que vai receber, identificar o método que vai executar e passar os argumentos. Então, aqui, ó, se eu fosse acessar aqui essa bicicleta, por exemplo, deixa eu até fazer aqui para vocês. Vou fazer em Java, tá? Mas vai dar quase no mesmo aqui. Eu vou fazer um programinha rapidinho aqui. Classe ciclista. Aí eu vou ter os atributos, mas aqui eu vou fazer só o... Olha só como é que eu faria aqui, ó. Andar. Aí eu passaria bicicleta. Olha como é que é a chamada da mensagem, ó. B. Olha que lindo aí, pessoal. Então, deixa eu até aumentar um pouco aqui, tá? Deixa eu ficar melhor para vocês verem. A pessoa tá com um peladar aí, ó. Tem um H onde? Não, lá embaixo. B.peladar. Embaixo do void. Ah, tá. Se chama programação em pares. Eu programo e vocês olham e pode falar outra coisa. Deu para entender aqui, pessoal? Então, eu criei o método andar, que é da classe ciclista, onde eu passo a bicicleta e ele vai pedalar essa bicicleta na velocidade 10 aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que é? Eu estou passando a classe, o objeto de ciclista, está passando uma mensagem a um objeto de bicicleta. E que mensagem é essa? Ele está acessando o método pedalar do objeto B, sendo que o objeto B é um objeto de bicicleta. Tudo bem? Assim, eu tenho que só botar aqui uma coisa, já que é em C, né? Vou botar isso aqui como público. Pronto. Estou fazendo em C aqui, tá? Mas é bem parecido com Java. Dúvidas aí, pessoal? Entenderam a ideia da mensagem? O que está acontecendo aqui? Eu estou passando uma mensagem. Só uma dúvida aqui. O que esse negócio aqui de programação em paz, desse jeito que você mostrou, tem alguma linguagem específica que usa esse tipo de programação que você escreveu aí, no bloco de notas? Se tem alguma programação que utiliza essa linguagem que você escreveu no bloco de notas? Não, esse daqui é C. C++? Isso aqui é C++. O exemplo que é apresentado é em C++, por isso que eu usei C++ também, tá?
Tá aqui, ó, exemplo de classe em C++. Eu estou usando C++ também, tá? Mas a gente vai usar Java aqui. Isso aqui é só para porque eu tô, só para termo de compatibilidade, tá? Mas o que que seria Mas, esse B ponto ali? Mas o que que seria esse B ponto do lado aí? Embaixo do void, o que que seria esse B ponto? B ponto. Tá. O B ponto, ele é o... Eu estou acessando o Demerol, só que aqui, ó, se eu não me engano, em C++, eu faria isso aqui, ó. Se eu não me engano. O ponto é o seguinte, ó. O objeto B, ele é objeto da classe bicicleta. É isso que está acontecendo aqui, ó. Eu estou recebendo o objeto B por parâmetro e ele é da classe, ele é um objeto da classe bicicleta. É a mesma ideia de tipo, tá, pessoal? Só que aqui, se vocês estão vendo, ó, float vel, ó. Esse aqui é um tipo que a gente chama tipo primitivo. Aqui é um tipo não primitivo. Na verdade, ele é um objeto de uma classe, da classe bicicleta, tá? Assim, eu estou simplificando, tá, pessoal? Eu não defini todos os atributos, não. Eu só defini o método andar, tá? E esse método andar, ele vai, ele vai acionar a bicicleta aqui. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que esse ciclista vai andar nessa bicicleta aqui, ó. E eu estou passando a bicicleta por parâmetro, que é o objeto da bicicleta por parâmetro. Esse objeto B, eu vou poder, ele vai ter todas essas características dessa classe que está aqui, ó. Todos os métodos e atributos dela. Então, como B tem um método chamado pedalar, então eu estou usando aqui, desculpa, como bicicleta, ela tem um método chamado pedalar, que está bem aqui, ó, eu vou usar esse método a partir do objeto B, que é um objeto de bicicleta. A gente vai ver isso com mais calma na frente, mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui é uma mensagem da classe ciclista para a classe bicicleta, ou um objeto da classe ciclista para um objeto da classe bicicleta. E o que está acontecendo aqui? O que é essa mensagem? O ciclista está acessando o método pedalar. Por isso que está colocado aqui assim, ó. Para enviar a mensagem, eu tenho que identificar o objeto que receberá a mensagem. Qual foi o objeto que vai receber? No exemplo que eu acabei de colocar. Tá, pergunta. Eu vou enviar uma mensagem do objeto ciclista para o objeto bicicleta. Quem é que vai enviar a mensagem e quem vai receber a mensagem? Quem vai enviar a mensagem, deixa eu logo responder aqui, ó, no exemplo que eu estou colocando. Exato. Ciclista envia a mensagem e bicicleta recebe. Tudo bem? Então, nesse caso, como é que o que essa Então, a primeira coisa que eu identifiquei aqui foi o objeto que receberá a mensagem. Vai ser o objeto bicicleta, o objeto de bicicleta, né? Qual o método que ele vai executar? No caso, foi o método pedalar. Quais são os argumentos que são requeridos pelo método pedalar? É o argumento da velocidade. Então, por causa disso, ó, quem vai receber a mensagem? O objeto de bicicleta. E eu estou passando como parâmetro 10, que 10 é um inteiro. E o que é esse 10? Ele representa o parâmetro vel aqui, ó, do método pedalar. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Diga, João. O senhor está me ouvindo? Sim? Eu queria saber como que ficaria a estrutura, na estrutura de código da classe ciclista, o B,
Porque eu sei que ele não é um atributo, né? Ele tá para um objeto, mas como seria declarado ele dentro dessa estrutura? É só isso mesmo. Ciclista? O B. O B, o objeto dentro de ciclista. Tá. Bom, do jeito que eu estou colocando, eu não estou declarando, não, tá? Eu só estou recebendo ele como parâmetro aqui. Mas se eu fosse fazer do jeito que você está colocando, seria isso aqui, ó. Deixa eu botar só para mudar aqui, peraí. Só para simplificar, tá? Senão eu vou criar uma coisa aqui que vai. Então, o que está acontecendo aqui? Respondendo ao João Pedro aqui. Ele perguntou, professor, como é que eu faço para usar a bicicleta como atributo dentro da classe ciclista? Está aqui, ó. Ciclista, ele tem aqui a bicicleta que ele está usando, ó. Certo? Aí, o que vai acontecer? Alguém vai usar o método usar aqui, ó. Quer dizer que o ciclista vai usar essa bicicleta aqui, ó. Aí ele vai passar a bicicleta e quando ele passar essa bicicleta aqui, o atributo bicicleta vai receber o parâmetro bicicleta, o parâmetro B, tá bom? Aí aqui, quando eu colocar o andar, o que eu faço? Bicicleta ponto pedalar. Isso aqui é outro jeito de fazer, tá? Você entendeu, João Pedro? Assim, eu estou usando C aqui, tá, pessoal? Não estou usando Java ainda não. Muito parecido, tá? Então, assim, eu sou obrigado a usar esse método aqui chamado usar, tá? Qual é a bicicleta que está querendo. Ou então eu posso fazer até o seguinte, sei lá, eu posso colocar um método chamado escolher bicicleta aqui. Aí eu crio uma bicicleta do nada para ele, tá? Também pode acontecer isso. Assim, aí eu deveria colocar aqui a cor, né, a marcha, tudinho, essa parte todinha aqui da bicicleta. Antes de pedalar também, né, eu tenho que definir qual é a marcha, né? Então, na verdade, o que eu teria que fazer? Bicicleta, ponto, trocar marcha. Sei lá, vou botar na primeira marcha. Então tá aqui, ó. Para andar de bicicleta, primeiro eu coloco na primeira marcha. E depois eu começo a pedalar. Nesse caso aqui, eu estou botando pedalar já com a velocidade 10. Entenderam aí, pessoal? Na verdade, eu estou mandando agora duas mensagens, tá? Uma para trocar marcha e a outra para pedalar a bicicleta. Entenderam que eu estou mandando duas mensagens agora? De ciclista para bicicleta. Sim, professor. Então, cada vez que eu estou acessando um método de uma determinada classe a partir de outra, eu estou enviando uma mensagem dessa classe que está usando a outra, tá? Para a que está sendo usada. Deixa eu só fechar aqui, que eu acho que já passou até do horário aqui. Abstração a gente já viu, né?
Classificação. Sim, uma coisa só importante é o conceito de instância, tá? Uma outra forma de definir o objeto é que ele é uma instância de uma classe. Entendo, eu gosto muito de usar o conceito de instância dentro do banco de dados. O que é a ideia de instância? Instância vem de instante. Aquele momento. Então, é como se eu tivesse aqui não sei se vocês lembram, antigamente a gente chamava uma fotografia tirada com uma máquina fotográfica, né, de instantânea, ou fotografia instantânea. O que é a ideia? O que é um instante, né? Quando eu bato aquela foto, eu estou mostrando aquele ambiente naquele instante que está ali. Tudo bem? Imagina o seguinte, que eu estou mexendo a minha cabeça assim, ó. Certo? Aí você chega lá e bate a foto agora. Aí eu vou aparecer com a cabeça parada em determinado instante. Então, aqui, ó, estou balançando. Foto. Então, eu saio desse jeito parado. Então, apesar de eu continuar meu movimento, né, a minha foto apareceu desse jeito. Então, isso daí é um instante. Então, o que é um instante de uma classe, ou uma instanciação? É que quando eu defino um objeto de uma classe, está acontecendo o que a gente chama de instanciação. Ou seja, eu estou criando aquela classe naquele instante, tá? E cada vez que eu mudo qualquer valor de atributo, aí ele já muda também o estado da minha classe. A gente vai ver esses conceitos também, tá? Um pouco mais à frente. Mas então pense no seguinte: um objeto é uma instância de uma classe. Tudo bem? O que é uma instância? É porque ele vai receber, primeiro, na memória, a gente vai ver isso depois, tá? Quando for falar em Java, na memória, a classe vai ocupar, desculpa, o objeto vai ocupar um espaço na memória. E aquele espaço que o objeto está ocupando na memória do computador, ele não vai poder ser acessado por nenhum outro objeto. Senão eu estaria, assim, eu estaria quebrando uma regra aí da própria linguagem de programação, tá? Eu estou acessando uma área aí que está da memória que é indevida. Então, esse espaço que ele ocupa, ele é determinado como sendo uma instância daquela classe. A gente vai ver isso com mais calma um pouco depois, tá? Tem umas formas que a OML representa os objetos e vai ficar fácil de você entender quando eu falar de memória também. Então, acho que a gente para por aqui, até porque já deu tempo, já passou até demais aqui do tempo. Ainda bem que vocês não têm aula hoje, né? Depois, nesse horário. Então, a gente pode continuar. Pessoal, mais alguma dúvida? Só para a gente resumir, hoje o que a gente viu foi o conceito de encapsulamento e a gente reviu um pouco dos conceitos de métodos e atributos também. A gente adentrou um pouquinho mais, tá? E só lembrando que o encapsulamento, ele é a ideia que você tem de proteção dos métodos. E o que essa proteção faz? Como é que funciona essa proteção? Desculpa. Essa proteção funciona com o acesso aos atributos somente a partir dos métodos que são públicos daquela classe, tá bom? Então aqui, ó, nesse caso, ó, os dois métodos, usar e andar, são públicos, tá? E os meus atributos aqui são privados. Eu poderia ter isso aqui também, ó. Deixa eu só explicar o que seria um atributo público rapidinho. Eu fazer isso aqui, ó. Então agora o atributo bicicleta ele é público. Então eu não preciso desses outros métodos para acessar. Eu posso acessar direto o atributo. Depois a gente vai ver como, tá?
Então, a gente viu o conceito de encapsulamento, a gente viu o conceito de instanciação, o conceito de mensagem e o acesso de métodos que representaria as mensagens que são passadas de um objeto de uma classe para outro objeto de outra classe. Dúvidas até aqui? Ótimo. Vocês poderiam colocar o nome de vocês lá na parte das mensagens, tá? Para nível de chamada? Quem já escreveu o nome pode sair, então. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Ah, sim, eu vou colocar um exercício aí para vocês trabalharem também, tá? De programação estruturada, para vocês trabalharem com Java aí. Até a próxima aí, pessoal. E fique com Deus. Andremar e Jair, vocês estão aí, não? Eu tô, professor, tentando conectar meu teclado aqui, que tá com o USB, tá muito ruim. Eu não tô conseguindo escrever meu nome ainda pra Vou chamada. escrever tudo aqui, então. Andremar, de quê? Neves Ramos. Pronto, tá tranquilo agora. Tá. E o nome do o outro é o Jair, né? Você pode sair se quiser. Jair, você tá aí?